Começando mais uma live Livre Conde especial hoje. Hoje é a live Livre Conde especial. Querem saber por quê? Eu já vou explicar. Evidentemente, o clima, o reggae que eu botei pra vocês aqui, e sempre, na medida do possível, esse astral pra gente continuar mobilizado pela democracia, não está associado diretamente a essa tragédia dos 80 tiros no Rio de Janeiro, né? Então eu associei 80 tiros aos 100 dias do Bolsonaro. 100 dias desse governo equivale, guardadas as proporções, que a direção é a mesma, né? A direção da violência, né? São 100 tiros também, são 80 tiros na população brasileira. 100 dias de Bolsonaro são 80 tiros na família brasileira, a família negra brasileira. Uma violência totalmente desnecessária, estimulada com o carimbo Bolsonaro. Bolsonaro se tornou sinônimo de morte já faz algum tempo. A imprensa tradicional continua ignorando esse fato, mas a verdade é que toda violência produzida no Brasil, seja ela qual for nesse momento, ela tem assinatura de Bolsonaro, de bolsonarista. Até porque todos eles assumem isso. Inclusive no Rio de Janeiro foi até uma coisa até mais que extrapola a nossa mera compreensão da tragédia Brasil nesse momento. Porque o Evaldo, cidadão assassinado por tiros provenientes de militares, seja lá que razões estapafúrdias que eles possam querer alegar, parece que ele também era bolsonarista, mas isso não importa. Na verdade não importa. Eu conversei hoje, vamos lá, a gente vai falar de muitas coisas hoje, tá? Vou explicar direitinho pra vocês. Vamos lá comigo. Saudações, caras pálidas, bem-vindo à live do Conde. A live que traz um pouco de análise, cultura, interseções temáticas para provocar algum tipo de faísca interpretativa da cena cultural política brasileira. Não importa tanto se o fulano é bolsonarista ou não, no seguinte sentido. Eu tive o privilégio de conversar hoje com o psicanalista Antônio Teixeira. Trouxe uma visão nova da situação brasileira, sempre bom, tô reforçando isso sempre em todas as minhas transmissões, nas entrevistas que eu venho fazendo, que ampliar o leque temático de compreensão de Brasil nesse momento é essencial. Só a política não vai nos dar a condição de reverter esse processo tão corrosivo, tão apodrecido de parasitagem na democracia, naquela democracia tão delicada brasileira que nós víamos construindo com muita dificuldade desde a democratização. Então, na minha conversa com esse psicanalista, Antônio Teixeira, querido, recomendo a vocês a entrevista, está no meu canal, disponível para todos vocês. Ele digamos, desintoxica uma certa tentativa. Ele escreveu um artigo muito interessante chamado Lost in Fake News, que ele comunicou na Universidade de Paris 8, na França. O artigo está escrito em francês. Eu tive que fazer algumas traduções assim para poder aprender corretamente alguns pontos que ele coloca. Muito sofisticado, um texto assim monumental. Falei para o Antônio Teixeira que é um texto monumental. Tem coisas muito... porque ele fala da mentira, ele fala da relação do sujeito com a mentira e com a verdade, né? Ele tira aquela análise primitiva dos enunciados, né? E vai buscar em Benveniste, vai buscar em Lacan, vai buscar em Freud, vai buscar em Derrida, e vai buscar em Nietzsche, em vários filósofos. É uma obra-prima o texto do Antônio Teixeira.
Eu vou pedir a ele para que a gente possa... Ele ainda está inédito, vou pedir para a gente publicar, vou ver se ele permite publicar um trecho. Eu já publiquei 2 trechos no meu, trechinhos pequenininhos no meu Facebook, porque eu fiquei encantado com o texto dele, queria dividir com vocês. Eu sempre quero dividir as coisas que me encantam imediatamente, né? Com a nossa audiência aqui, enfim, com todos vocês aqui, que a gente faz um grupo de amigos, na verdade, né? Aberto, público, né? Não fechado. Isso é muito importante. E aí... O que está posto ali de maneira bastante consistente no texto do Antônio Teixeira? É que não adianta você criminalizar também os bolsonaristas. Essas pessoas que foram... Eu vinha falando disso há algum tempo. O nosso humor oscila e muitas vezes a gente quer trucidar o bolsonarista. Mas fato concreto é que eles foram sequestrados por uma força linguística, discursiva, a qual todos nós estamos submetidos. Nós também do segmento progressista, nós e eles. Qual seja essa força? É uma necessidade atávica, intrínseca, estrutural do sujeito. Me acompanha aí, hein? Vou dar uma adensada aqui. De se enganar a si mesmo, se enganar a si próprio. Falei hoje na Super Live isso. Então, qual que é a lógica? Essa lógica discursiva do caso do Bolsonaro, do bolsonarismo, do Brasil, da conjuntura política atual brasileira. O sujeito quer se enganar, ele quer uma mentira. Ele precisa da mentira para continuar sobrevivendo. É uma necessidade quase que orgânica da sua subjetividade. E aí, quais são os exemplos clássicos na vida cotidiana desse auto-engano? O Eduardo Janetti, que estava ali com a Marina Silva nessas eleições, ele tinha um livro chamado Auto-engano, mas não tinha nada a ver com isso, era uma outra história, né? Mais voltada para as economias, para a economia e tudo mais, teoria econômica. A ideia é que você, por exemplo, se engana a vida toda. E esse engano, ele não raro, aliás, comumente aparece na clínica de um psicanalista. E como que você vai descobrir que você está se auto-enganando? Estou falando agora de todos nós, da população brasileira, não do governo Bolsonaro. Como que você vai descobrir? Através da sua fala, através do seu enunciado. Esse é o processo psicanalítico. Por isso que você vai lá, deita no divã e solta falar tudo que você quiser. Você pode mentir à vontade para o psicanalista. Pode mentir o tempo todo. Que através dessa técnica proposta por Freud há mais de 100 anos e aperfeiçoada e modalizada por vários intelectuais muito interessantes, como Lacan, por exemplo, você vai chegar à verdade daquela pessoa, vai chegar no sintoma dela. Aliás, o sintoma é a própria... lidar com o próprio discurso. Então, assim, para simplificar, é claro que é uma questão massificada no Brasil, não é uma questão pontual, individual, especificamente, claro que é do sujeito, mas uma massa muito grande de pessoas optou por esse caminho do engano, de querer mentir para si, mentir e terceirizar a responsabilidade da sua própria existência. Esse é o ponto. Você deixa de ser responsável por si. Quando você diz assim, não, bota esse cara aí na presidência, se tiver ruim a gente tira. Também é outro aspecto desse momento bastante complicado que nós estamos vivendo, a descartabilidade das coisas, né? Que é o argumento dos bolsonaristas e de muitos tucanos e de muitos antipetistas espalhados por lá. Se não der certo a gente tira. Administrar um país é que nem administrar uma empresa. Se o cara for mal a gente demite e põe outro no lugar. Aí demite, né? Daqui a pouco eles vão pedir para sair o Bolsonaro. Eu tô falando isso aqui já faz tempo. A popularidade do Bolsonaro tá na berlinda. Aí tira o Bolsonaro, aí deixa o Mourão. Aí o Mourão vai fazer merda também, porque ele não tem a menor ideia de como governar o país. A gente já sabe disso. O Hamilton Mourão. O cara é um militar. Ele tinha que estar no exército, não no governo. Ou descansando em casa, ou jogando golfe, fazendo alguma coisa dessa natureza. Com todo respeito,
Porque a política não é um lugar para você bater continência. A política é um lugar para você produzir o contraditório. A política é para você ter sensibilidade, né? Para você sentir as demandas populares, as demandas estruturais do seu país, conhecer a história, não negar a história. Então você tem esse processo de descartabilidade e de mergulhar na mentira. Os bolsonaristas amaram, eles sabiam que tudo aquilo era mentiroso. Fake news. Segundo o pensamento, né? Segundo a minha leitura do pensamento do Antônio Teixeira, ainda é mais sutil ainda a nossa questão aqui, né? Então, assim, eu subscrevo aqui essa análise para vocês. Kit gay, mamadeira erótica, o Haddad estuprador, tudo isso, as pessoas tinham consciência das profundezas do seu inconsciente que isso era um amontoado de mentiras que eram disparadas pelo WhatsApp. E o WhatsApp é aquela maquininha que fica, o celular fica no seu bolso e vibra, e você vai lá e já digita e tal, enfim, você recebe uma porção de informação ali sem nenhum tipo de editoria, de filtragem, o que não é necessariamente positivo, definitivamente não é positivo. Por quê? Porque qualquer um pode colocar qualquer coisa lá. Você pode ter um criminoso, como foi o caso dos bolsonaristas, um criminoso profissional produzindo imagens falsas, mentirosas, com textos falsos e mentirosos para prejudicar o adversário político. Tá? Deixa eu subir a musiquinha aqui. Vocês estão curtindo a live do Conde. Caras pálidos. Bom, retornando ao raciocínio. E aí esse pessoal mergulhou na mentira. E qual que é a representação dessa forma no nosso cotidiano, no dia a dia? Por exemplo, né, na vida conjugal. Sabe o que é vida conjugal? É a vida entre dois cônjuges. É a vida entre dois cônjuges. Na vida conjugal, né, parece Discovery Channel, né? Na vida conjugal, você pode pegar um casal que vive aí, né, 40 anos, você vai pegar uma montanha de omissões e de mentiras encobertas na vida de todo mundo nesse sentido. Coisas que eles não quiseram ver com relação ao outro e vice-versa. É a vida conjugal, meu filho. É assim. É muito forte, porque a gente... Veja, isso faz parte da economia psíquica do ser humano. Ele não suporta a verdade 24 horas por dia. Por isso que nós temos também o nosso período onírico, né? O inconsciente. Calma que eu já vou falar do Lula. Tô vendo aqui o pessoal comendo Lula livre e tal. Eu vou chegar lá porque o Lula sempre aparece para iluminar tudo, né? Sempre aparece para iluminar tudo. Até essa análise que nós estamos fazendo aqui um pouco mais sofisticada sobre a questão da adesão ao bolsonarismo e dessa decadência, né, da percepção internacional do Brasil. O Brasil virou uma vergonha internacional de cordial a fascista. Brasileiro cordial que na verdade era uma espécie de ilusão de Gilberto Freire, colocando ali dos grandes, né, sociólogos brasileiros, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire, colocando uma questão que na verdade ainda estava era interditado para a análise do brasileiro. Nossa elite muito atrasada, opressora, violenta, assassina, né, sempre, e a nossa história atrasou nesse sentido, e nós estamos tendo a oportunidade agora. Esse é a notícia interessante nesse aspecto aí da mentira a que todos nós somos submetidos. É uma oportunidade de nós vermos os nossos fantasmas, quem nós realmente somos, quem somos os brasileiros, né? Então tem muito brasileiro fascista, não é só a elite, né? Não é só a elite, nem só a classe média, nem a classe empresarial, que tem pendores à violência, né? E ao esmagamento social. Não, nós temos também essa concepção esparramada por todo o tecido social brasileiro. Então, só para concluir essa primeira digressão, esse primeiro raciocínio, o brasileiro se afundou na mentira. Ele precisa desse regime
É um equilíbrio. Não é, veja, a psicanálise, justamente, e o Antônio Teixeira diz isso, é o sujeito. A mentira está no sujeito, não no predicado. Não é a mamadeira erótica que é uma mentira, ou, nesse sentido, o kit gay que é uma mentira. É o sujeito que enuncia esse episódio, esse evento, essa suposta factualidade, e a mentira está nesse processo. E aí você se ilude, você precisa disso, a gente precisa do cinema, a gente não pode ser hipócrita de dizer que nós vivemos só com os sufocados pela verdade. E nós temos de entender isso na nossa economia psíquica. Acho que é o básico para a gente poder operar com essa multiplicidade de informações difusas que vão ocorrendo agora com essa pletora de plataformas que nós temos no nosso horizonte. Twitter, Facebook, a imprensa tradicional velha, obsoleta, caquética, tá lá, mas tá lá ainda. Tem a TV aberta ainda, que a TV aberta é muito louco. Você já viu TV aberta? Vocês têm visto TV aberta? Gente, às vezes eu escorrego ali na TV aberta. É inacreditável. O Luciano Huck, pra mim, é a expressão máxima da TV aberta. Nem o Faustão é tão impressionantemente emblemático do ponto de vista da TV, essa linguagem morta. Aí você põe as meninas dançando, quer dizer, tem coisa mais misógina, mais inacreditável de você botar mulheres dançando de biquíni no programa de auditório essa altura do campeonato 2019. Fala sério. E o Luciano Huck faz a mesma coisa. É o mesmo uso canalha da crença popular. Eu acho o programa do Luciano Huck uma pústula, enfim, é uma coisa horrenda. Você mexer com as emoções, ser oportunisticamente, oferecer um carrinho de cachorro-quente para um trabalhador, só para filmar a emoção dele feliz lá, e você ganhar milhões com a publicidade que você vende em cima daquela exploração das emoções. Isso devia ser criminalizado. A vergonha. TV aberta é uma vergonha. Quando eu entro numa padaria, num consultório, tem a Globo lá, eu peço para tirar. Se não tirarem, eu saio. Eu lamento. Às vezes eu ponho fone de ouvido para... Às vezes tem uma situação que não dá, né? Mas realmente eu acho um crime, uma falta de respeito, um lugar público como uma padaria, uma lanchonete, botar a Rede Globo passando lá numa televisão vagabunda ali em cima. Com todo respeito a ideia de vagabundice, que é boa, tá? Tudo bem? Desculpa, eu fiquei meio nervoso. Foi sem querer. Venha, me manda coraçãozinho que eu tô nervoso. Manda! Cadê vocês? Manda coraçãozinho pra mim. Manda. Ó, vou saudar vocês aqui, Maria Margarida Gerrumoser, onde o WhatsApp é a central da fofoca, não uso essa ferramenta. O WhatsApp é muito importante, eu uso muito para trabalhar, para fazer minhas entrevistas. Não gosto de grupo, não participo de nenhum grupo, quase. Tem alguns que a gente participa, mas eu não sou ativo dentro de grupo. Eu acho que grupo fechado é um convite à delinquência. Acho que tudo tem que ser aberto. Por isso que eu gosto muito do Facebook, do Twitter, né? É tudo aberto. Tudo público, meu filho. Tem esse negócio, eu não gosto, né? Porque assim, tudo que você fizer vai tá sendo testemunhado. Então ninguém pode ficar te acusando disso, daquilo e tal. Jussi Utsi, um beijo pra você. Olha só, deixa eu ler aqui alguns nomes, porque eu adoro os nomes. Neila Teles, André Astregésilo, faz tempo que eu não leio os nomes no Facebook. Ana Paula Castro, coraçõezinhos pra mim, por favor. Mandem, que eu tô nervoso. Elza Marcon, Soraya Pedretti, Sinelli Fontenelle. Vamos lá, cadê meus corações? Só isso? Só? Beijo pra vocês. Edmeia Sintra, aí eu pergunto na conta de quem vão colocar os estragos que em 100 dias já foram enormes, sem falar sobre a destruição da Previdência. Muita gente amando o Lula aqui. Lula, te amo, Lula, te amo. Lula, você tá impossível você, hein, velho? Como as pessoas te amam? Que coisa!
Quando Lula, quando você... Ó, chega aí. Quando você voltar pro lugar onde você tem de estar, eu sei que você é uma força absolutamente desproporcional da natureza, mas quando você voltar, eu faço questão, primeiro que você vai me dar uma entrevista, você já sabe disso, né? Mas segundo, que você vai fazer uma live, tá? Eu quero estar junto de você. Você vai transmitir. Você vai lá, você faz tudo sozinho. Não precisa do Stuka, não. Não precisa do Stuka ficar lá filmando você. Não, você vai lá e faz, porque é divertido, querido. É divertido, você bota a música, você vê os comentários. É muito legal. Você vai ter de fazer uma live. Eu quero que você tenha essa experiência. Até porque calhou de você, nesse momento, ter de assistir esses incautos aqui, pobres lutadores pela democracia, que estamos aqui defendendo a tua honra, teu nome, tua história, e aguardando, assim, com muita expectativa, o seu retorno para o nosso trabalho, para nossa história, para o nosso dia a dia. Querido Lula, então, isso vai ser muito legal. Imagina quantos coraçõezinhos você vai receber, né? Se eu já recebo os coraçõezinhos, imagina você, Lula, quantos você vai receber. Bom, vamos lá, eu quero ler mais alguns aqui. Santos. Boa noite a todos e todas. Esse é o Profute Lula. Agora dividir um pouquinho pra mim e um pouquinho pro Lula. Júnior Moura, Marisa Lopes, Luiz Marcelo Lima, Free Lula, Adriana Silva, Moro falou rugas. Eu vou falar isso hoje. Calma. Dois Conjos Conjal, Cristina Pontes, Maria Nascimento Oliveira, Luiz Marcelo Lima, muitos coraçõezinhos pra vocês todos, caras pálidas. Você vê que eu faço uma espécie de zoeira aqui. Justamente quando eu fui fazer um pocket show no Rio de Janeiro, o pessoal foi maldoso comigo e falou assim: pô, mas isso aqui tá parecendo programa de auditório. Porque eu pedia coraçãozinho, né, tal. Cadê meu coraçãozinho, pessoal? E levava a bexiga de coraçãozinho. Foi a coisa mais linda do mundo, né? A linguagem, ela se desdobra ao infinito. A gente vai e pega um pouco, né? Pelo menos eu não tenho chacrete dançando aqui na minha live, não é verdade? Bom, retomando e finalizando a questão da mentira, que eu acho muito importante para vocês saberem. O brasileiro se enganou. A gente precisa desse regime, porque a linguagem é representação. A linguagem não é uma conexão ipsis literis, uma conexão absolutamente chapada com a realidade. Essa é uma leitura fascista da língua. Achar que a língua representa a realidade e que a verdade é algo concreto, que é a concepção do jornalismo nosso, esse jornalismo tradicional aí, a concepção atrasada de representação de linguagem. Esquece sujeito, esquece história, esquece o movimento do sentido ao longo da história. Fica numa concepção de língua absolutamente primitiva, que não tem futuro, rudimentar. Eles não têm a consciência de realmente produzir uma interpretação aprofundada dos fatos políticos, que nunca vai ser equivalente completamente ao fato. Não existe isso. Não existe uma equivalência completa. Mas aí eu vou dar o salto, né? O salto, o pulo do gato que o Antônio Teixeira dá no seu ensaio Lost in Fake News. Qual que é o ponto? A questão é que através esse protagonismo da mentira, né? Porque nós precisamos de um regime equilibrado na nossa atividade psíquica e na nossa atividade cidadã e política também. Em geral, assim, forjar representações fica no campo da arte, é o cinema, é o teatro, e que através da mentira, aspas, produz verdades dentro de você. Não é essa mentira que o bolsonarismo postulou e propagou pelo país, mas na verdade indiretamente ela promove algum tipo de descoberta, que é justamente a ferida máxima da sociedade brasileira, que nunca foi aberta, que agora ela está está purulenta, né? Essa ferida da sociedade brasileira, que é a ferida de quem nós somos. Nós somos violentos, nós somos mentirosos, nós somos assassinos, né? E nós temos de superar isso.
E só vamos superar se nós admitirmos que nós somos assim. E eu acho que esse momento justamente é para que a gente supere essa condição de povo que nunca soube que era violento. É importante que nós tenhamos consciência disso e humildade, porque a gente sempre, sobretudo os governos democráticos Lula e Dilma, a gente viveu um sonho, uma utopia, uma coisa maravilhosa, a gente saindo da pobreza, violência caindo, educação tendo avanços na educação, soberania nacional, produção de riqueza, salário aumentando, quer dizer, uma multiplicidade de coisas positivas que nós tivemos nesses momentos e que nos deu a impressão de que nós éramos imbatíveis. Esse é o perigo. Nós nos sentíamos, e eu me sentia assim, quer dizer, um orgulho imenso de pertencer ao país mais poderoso do mundo, no sentido, não no sentido econômico pura e simplesmente, ou armamentista, como esses rankings como costumam colocar, mas no sentido também de uma soberania intelectual de um povo que busca aquilo que lhe é de direito, que tem o seu representante legítimo ali posto, coordenando toda a movimentação de ações públicas, de propostas para aperfeiçoamento das políticas públicas brasileiras. Então, fechando esse tema, e depois eu vou retomar pelo Lula, né? A gente descobre agora, é o nosso sintoma, é a nossa verdade coletiva de brasileiro, que realmente nós não éramos santos, nós não éramos, enfim, essa cordialidade, essa coisa multiétnica, nós não éramos nada disso, nunca fomos. A gente sonhou com isso, chegamos a experimentar, é verdade, nos governos democráticos Lula e Dilma, que foram avassaladores do ponto de vista da produção de democracia, da produção de liberdade intelectual e soberania, botando 7 milhões de pessoas nos cursos superiores através de programas, através de inteligência gerencial. Mas, veja, isso nos precipitou para termos de nos encarar no espelho, todos nós, não só a classe média, como propõe o Gessé Souza, mas todos nós, pobre, trabalhador, humilde, né, elite, todos os brasileiros olharam no espelho, porque a situação realmente ela ficou dramática, sociologicamente falando, para o Brasil. E aí, nesse sentido, nós estaríamos diante de uma verdade, né, a verdade do brasileiro. A verdade que nós temos de saber é aquela história do Matrix, né? A pílula vermelha, a pílula azul. Você tem de saber dessa monstruosidade que nos corrói o fígado e o cérebro, que atende pelo nome de bolsonarismo, por acaso, para poder superar esse momento. Então eu acho que nesse sentido, o que está acontecendo com a gente aqui no Brasil pode ser interessante. Vamos lá, você está continuando. A live do Conde hoje, ela é especial. Por que ela é especial? Porque na sequência, não vou nem finalizar a transmissão. O linguista Marcos Banho vai chegar aqui. Daqui a pouco eu vou mandar o link para ele e ele vai vir aqui para eu entrevistá-lo. Marcos Banho é um dos linguistas mais prestigiados do Brasil, especialista, enfim, tem muito trabalho. Ele é um cara que escreve assim, furiosamente em vários sentidos. Ele é workaholic. Acho que eu vou perguntar para ele, mas acho que ele tem mais de 50 livros publicados. Ele escreve para criança, escreve contos, fábulas, e ele ele é professor da UNB. Acho que no Brasil a autoridade sobre o preconceito linguístico, ele talvez seja a autoridade máxima no Brasil, a mais respeitada, que mais produz, né? Ele dá palestras no Brasil inteiro. Marcos Banho, vai ser um papo muito interessante, porque o Marcos Banho não tem papas na língua, não tem meias palavras, nem quartas, nem décimas palavras. Ele vai direto ao ponto. E ele é assim, o texto, vocês sabem, né? Ele escreveu na Caros Amigos durante 10 anos. Inclusive ele me disse que sente saudade desse momento aí da Caros Amigos, né? Que era importante. A Caros Amigos é uma revista linda. Eu tenho a coleção toda aqui da Caros Amigos.
uma revista grande, um papel assim, sem ser aquele papel brilhoso, aquele papel couché das revistas, mas era um papel normal, né? E era interessante, porque você sentia a textura do texto, era uma coisa muito bacana. E o Marcos Banho fez parte dessa história da Caros Amigos, e ele é um cara muito ativo nas redes sociais, e é de esquerda, e denuncia as atrocidades que vem acontecendo desde o golpe contra Dilma Rousseff. Então vai ser um papo muito importante. Nós vamos falar do Moro, nós vamos falar do Lula, vamos falar da Marielle. Temos uma pauta aí que é a pauta da cidadania, né? Que é a onda do Marcos Banho. Então vai ser muito legal. Quero que você... Então a live hoje vai basicamente durar 2 horas. Eu só tenho de dizer o seguinte: isso vai acontecer no YouTube. No Facebook eu não tenho como fazer isso, viu, queridos do Facebook? Então, no Facebook a live vai acabar no horário de sempre. Aí, se vocês quiserem ver a entrevista com Marcos Banho, venham para o YouTube, porque eu não posso fazer videoconferência pelo Facebook. Então vai ser uma experiência nova para mim. A transmissão vai durar mais de 1 hora, vai durar 2 horas, possivelmente. Na sequência, muita gente que conhece o Marcos Banho aqui chegando, avisem as pessoas, compartilhem a live. Acho que vai ser muito importante hoje. Eu quero fazer na sequência para aproveitar justamente a presença de vocês, para vocês não se dispersarem pela oferta imensa de conteúdo que a internet progressista possibilita, né? Enfim, você tem muita coisa acontecendo, inclusive agora na internet toda. O fato de vocês estarem aqui, temos mais de 300 pessoas ao vivo no YouTube comigo, 100 pessoas no Facebook. Isso é incrível, porque tem muita coisa acontecendo, todo mundo fazendo live por aí, o que é muito bom. Não tenho medo de concorrência não. Eu prefiro ficar menorzinho, mas ter a interlocução com vocês e estar nessa sinergia, nesse momento importante, que eu acho que é assim que a esquerda vai resistir a esse assédio cognitivo digital da direita fascista, que usa robôs e que usa um tipo de mobilização que faz apelo justamente a essa necessidade que todo ser humano tem de gerenciar o regime de mentira e de verdade. Eu não concluí a reflexão sobre a mentira e verdade. Justamente, nós não podemos ter essa interpretação tão tão óbvia e rudimentar sobre a questão da mentira e da verdade. Quer dizer, não é uma coisa estanque. Isso é mentira, isso é verdade. Inclusive a própria justiça também é muito rudimentar nessas compreensões da interpretação daquilo que pode ser ou não ser um fato concreto que pode imputar a alguém, enfim, condenar alguém a algum tipo de pena, né? Porque a linguagem, ela nesse sentido, ela é infinita, ela se desdobra. E você vai entender o que é uma mentira, o que é uma verdade. Não é trivial assim, não é uma coisa assim pão, pão, queijo, queijo, céu, inferno. É um pouco diferente, né? Se a gente mergulhar realmente no protocolo de produção de sentido da sociedade, a gente vai encontrar muitas nuances. E nós precisamos saber como é que funcionam, pelo menos. Inclusive, esse é o mundo da academia, esse é o mundo do conhecimento, é o mundo do estudo, é o mundo do aprofundamento. Nós precisamos saber como é que funciona essa operação da linguagem, não só no mundo digital, mas no mundo real, que é o que o psicanalista Antônio Teixeira e muitos outros psicanalistas no Brasil, o pessoal da psicanálise no Brasil está muito resistente, eles são muito fortes, estão resistindo com muita convicção a esse assédio moral, intelectual, político, que o bolsonarismo e esse grupo de empresários, de gente ligada à milícia, vem promovendo no Brasil com muita violência, com muita virulência. Bom, nesse sentido, permitam-me dizer, deixa eu tomar uma água, eu vou tomar uma água aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é água, ó, pode olhar, ó. Eu juro que é água. Eu tenho que tomar bastante água, que a gente vai ficando rouco, né? Que a gente fala muito, né? Então é água. Olha só, eu quero dizer o seguinte: o Lula, a gente vê o Bolsonaro na presidência, dói a ideia, né, de ver uma aberração dessa presidente da República, e a gente percebe que o que ele está fazendo? Ele tá voltando
que a presidência da República no Brasil, depois da ditadura militar, é uma avacalhação inacreditável. Os militares, sobretudo os militares, fizeram do Instituto da Presidência da República no Brasil uma putaria. Com todo respeito, tira as crianças da sala, fala que o tio Conde vai falar um palavrãozinho agora, depois eles voltam. Putaria. Presidência da República. Castelo Branco, Médici, Geisel, Figueiredo. Quer dizer, como é que você vai levar a sério esse tipo de coisa? Que é uma coisa inédita no mundo, né? Uma ditadura que você tem alternância de general na presidência da República. Então, isso desmoralizou totalmente o Instituto da Presidência da República no Brasil. Avacalhação total. Você ficar alternando o general, sendo que o Golbery do Couto e Silva era o cara que ficava ali dizendo, não, agora é você, agora é você e agora é você, né? Então, enfim, é o Brasil, né? É o Brasil. Já era esse Brasil escroto que acabou ficando purulento nesse momento agora. E aí, depois da redemocratização, a avacalhação continuou. Quer dizer, a presidência da República no Brasil, que é um lugar muito importante, porque o Brasil tem o sistema presidencialismo de coalizão, então o presidente realmente deveria ter, né, um poder considerável com relação à governança global do país. Aí o que nós temos depois da redemocratização? O Tancredo Neves, que morre, né? E aí assume quem? O Sarney, né? O José Sarney. Nós tivemos aquele governo também totalmente desorganizado, né? Cheio de tucaninhos ali no ninho, já se preparando para mostrar as garras aí na sequência com o golpe do Collor e Itamar Franco, né? Bom, depois o povo querendo, né? O povo querendo votar, e na primeira eleição concreta para presidente da República, o Lula quase venceu e perdeu para aquele playboyzinho do Fernando Collor de Mello, que foi patrocinado pela Rede Globo e pelos empresários brasileiros, né? Para logo depois ser empichado também, porque não tinha a menor condição, né? Nem intelectual, nem moral, nem política, um partido nanico que era o PRN do Fernando Collor de Mello. Então, mais uma vez, o que você acha que vai acontecer com o Instituto da Presidência da República? Ninguém respeita essa merda, cara. Presidência da República, cadeira de presidente da República. Por isso que o presidente da República no Brasil é sempre trollado. Você vê filmes americanos, pega qualquer filme americano de Hollywood, não importa. Pode ser inclusive enfim, você pode pegar até os documentários do Michael Moore. Presidente dos Estados Unidos, ele é respeitado. Até o Trump, com toda essa, né, essa estupidez que emana da sua figura imponentemente estranha e escrota, tem um respeito institucional. Você vê na representação do cinema, o presidente é sempre o cara meio herói, é o cara que resolve, é o cara legal, é o cara que tem que ter o segurança. Sabe? É aquela história, né? É sempre, enfim, um cara importante, um cara que quer resolver os problemas, que quer defender o seu povo. É essa coisa, a representação tá lá. Às vezes você tem um ali, você tem também a não ingenuidade do próprio cinema americano, que também trata o presidente, mas sempre pode tratar o presidente como um cara assim, sem escrúpulos. Você tem a biografia, inclusive, do Nixon, que é vivida pelo Anthony Hopkins, mas tem um respeito, mesmo pelo Nixon, que foi espirrado da presidência, você tem um respeito ali institucional pelo lugar, pela instituição, por aquela cadeira, que representa o povo, que ela não tem proprietário, representa o povo. Cadeira de presidente. É isso que o pessoal do STF também não entende, que ali cada ministro, os 11 ministros, eles representam o povo. É a corte máxima, inclusive deveria mudar o nome daquela corte, não é Supremo. Supremo, por isso que aqueles caras ficam se achando, eu sou Supremo. É claro, tem que mudar esse nome, é muito importante
que se mude certos nomes de certas instituições brasileiras. Aquilo é o tribunal do povo. Nós sustentamos aquilo lá. Tem de estar a serviço do povo. Tem de estar sob o escrutínio permanente do povo. Por que as pessoas têm medo da palavra povo? Tem medo, né? As pessoas, elite, classe média, né? Morre de medo do povo. Bom, veja, e aí você teve o Collor, avacalhou mais ainda a cadeira da presidência da República, veio o Itamar, também deu uma avacalhada básica, aí depois veio o Fernando Henrique Cardoso e avacalhou de uma vez também, né? O Fernando Henrique Cardoso deu um gostinho ali, não, intelectual na presidência, a elite se lambuzou, né? Não, ele é intelectual, fala inglês, fala francês, né? Só isso, né? Só isso que podia falar pra ele, não, ele fala inglês, ele fala francês, é um cara espetacular. Bom, mais concretamente, fez uma merda gigantesca também. Fez um primeiro governo mais ou menos, e o segundo foi totalmente repudiado pela população, saiu escorraçado do governo. Fernando Henrique Cardoso também tinha de sofrer um impeachment. Aliás, o impeachment no Brasil é quase que uma cultura, né? Bom, mas aí, o que eu quero dizer para vocês, para acelerar o processo, daqui a pouco o Marcos Banho está chegando aí, acelerar o processo, a cadeira de presidente da República do Brasil nunca foi devidamente respeitada. O Lula, quando ele chegou, ele trouxe o respeito para esse lugar. Esse é o ponto. Vou explicar por quê. O Lula, por ser essa figura aclamada, que tinha perdido 3 eleições, que tinha respeitado essas 3 derrotas pregressas, que foi essa aula para a democracia no Brasil, porque para ser um democrata, para você respeitar a democracia, você tem que saber perder. O Lula ensinou o brasileiro e a classe política, pelo menos uma parte da classe política, a saber perder. Quando eu vejo o Ciro Gomes todo histérico, reclamando da hegemonia do PT, eu queria falar na cara dele assim, querido, você perdeu 3 eleições para presidente da República, então perde 3 eleições, ganha outra e depois você vem falar alguma coisa para mim. Porque tem de entender a dimensão do crescimento do PT, junto com o povo, enfrentando muita dificuldade, muitos ataques. E aí você tem a hipocrisia generalizada aí da banca e que morre de inveja do Lula realmente, né? O Ciro Gomes é aquele caso que a gente prefere até evitar para não dar azar, né? Que a gente fala Ciro Gomes, cai a rede, acaba a luz, né? Então deixa pra lá, deixa esse abutre pra lá também, porque não me interessa. Bom, mas a questão é que o Lula deu uma dimensão nova para presidente da República brasileira, para a cadeira, para o lugar. Ele estabeleceu um lugar novo, institucional. A presidência da República brasileira jamais seria outra depois de Lula. Ele engrandeceu essa dimensão, porque ele fez jus ao cargo que lhe foi oferecido pelo povo brasileiro. Viajava o Brasil inteiro o tempo todo, não tinha medo do povo, não ficava se escondendo, não ficava recusando entrevista para a imprensa, não ficava agredindo jornalista, mesmo sendo agredido por jornalistas. Então o mundo todo, por isso que ele saiu com 80% de aprovação popular, meu querido. Nem 80%, é mais 87% de aprovação popular. A gente fica até com vergonha de dizer o volume de feitos do Lula. A gente esconde alguma coisa, senão as pessoas pensam que é mentira, né? É por isso que ele saiu com quase 90% de aprovação popular, de ótimo e bom. E por isso que no mundo todo ele é esplendorosamente respeitado e admirado. Então, ele transformou a presidência da República Brasileira num lugar muito respeitado, independente dele, da pessoa Lula. Ele construiu uma reputação para esse lugar. E nós brasileiros tínhamos de ter agradecido, inclusive a classe política também. Pô, o Lula arrebentou na presidência. Muito bom, agora eu quero ir lá também, porque eu quero fazer melhor do que ele. É isso que os políticos brasileiros poderiam ter na ambição. Eu vou lá, quero fazer mais que o Lula. Quero tirar mais gente da pobreza. E se, bom, já tirou todo mundo da pobreza, agora já voltou todo mundo para a pobreza. Mas assim, tirou todo mundo, então eu vou dar mais qualidade de vida, mais renda para as pessoas, deixar as pessoas mais felizes. Esse que devia ser a pauta
de alguém para superar o lulismo. Quer superar o lulismo? Supera, meu filho. Mas então, você tem de ter um projeto. Você tem de ter um projeto de país, tem de ter um sonho. Tem de fazer melhor do que o que ele fez. Então, gerar mais riqueza para o país. Não vender tudo. Não se desfazer de tudo que foi construído. Não destruir tudo que foi construído, como é que o Bolsonaro está fazendo, como que o Temer fez. Então, nesse sentido, depois a presidência virou essa grande... Todo mundo falando, não, agora eu quero também esse lugar. Porque o Lula deixou a presidência, essa coisa maravilhosa, esse lugar respeitado pelo brasileiro, parou de fazer chacota. Só a playboyzada, né? Só esse pessoal da classe média mal amado, que ficou lá, né? Continuou enchendo o saco ali, ficou naqueles 20%, até que a imprensa chuchou, insuflou o ódio na população brasileira. E aí nós tivemos realmente um processo de recrudescimento do ódio. Amanhã eu vou conversar com outro psicanalista, talvez o mais conhecido lacaniano brasileiro, que é o Antônio Quinet, dramaturgo também, é um cara excepcional. A entrevista com ele vai ser às 11 da manhã, que é o horário que ele podia, e ele também faz essa reflexão da psicanálise sem um pingo de medo de nada. Os psicanalistas brasileiros estão num momento importante. Acho que a gente pode ter a oportunidade justamente de ter um país que... Vocês sabem de uma coisa? A leitura da realidade, tanto política quanto sociológica, do psicanalista, ela é muito qualificada. E nesse sentido do psicanalista brasileiro, que tem um trânsito... Assim, o brasileiro tem essa característica também, né? São tantas coisas boas e ruins, mas o brasileiro tem essa característica de ser ousado, de fazer transversalidades com a arte. Então, esse cara é dramaturgo também. Ele tem uma peça em cartaz já há 5 anos no Brasil, que se chama Hilda e Freud. Hilda não é a Hilda Hilst, não. É a Hilda... Como é que é o sobrenome dela? Ela foi analisanda do Freud. E o Antônio Quinet escreveu uma peça a pedido do Freud Museum para representar essa relação entre o Freud e a sua analisanda, que lhe permitiu, ele também é psiquiatra, enfim, que permitiu que ele produzisse a teoria da psicanálise ali há mais de 100 anos. E o Quinet também é ator, ele representa o Freud na peça. Ele acabou de fazer uma apresentação, a gente vai falar disso amanhã, né? Em Caxias do Sul, teatro lotado, 600 pessoas com um mês de antecedência. Quer dizer, a peça é impressionante, é um trabalho muito refinado do Antônio Quinet e entra nesse rol de leitores da realidade brasileira nesse momento. Então, eles são ousados. Os psicanalistas brasileiros... Pessoal ligado à saúde mental, eu tenho contato com muitos deles, tenho entrevistado muitos deles. Eles estão resistindo a esse assédio aos avanços que nós tivemos aí da luta antimanicomial desde os anos 70, e eles são muito fortes. E justamente por quê? Porque eles têm essa compreensão da linguagem que não é trivial, que é uma compreensão um pouco mais sofisticada, no bom sentido, né? Porque a linguagem é ali que acontece o embate político. Então, mais do que nunca, o psicanalista é necessário nesse momento, porque a psicanálise, sobretudo a lacaniana, ela se baseia na linguagem para produzir as suas identificações você poder identificar sintomas, identificar verdades que estão ali querendo falar com você, né? Porque nós somos sujeitos fragmentados, isso nós sabemos já há 100 anos, que é justamente a teoria freudiana. Nós somos fragmentados. Não existe só um eu. Só para começar, existe o eu, o ego, o id e o superego. Então nós já temos essa cisão subjetiva dentro de nós. Então é isso que nos permite anunciar, inclusive, mergulhar no mundo simbólico e produzir as representações que vão nos identificar enquanto sujeitos e atores da história. Então eu acho que nós temos uma chance importante de mudar esse jogo sem subestimar de jeito nenhum a possibilidade de o brasileiro
brasileiro compreender certas nuances da linguagem política. Lembrando, inclusive, que o povo trabalhador humilde, sobretudo no Nordeste, que dá um show de politização pra gente a cada eleição, é muito preparado, né? O Sem Terra, as escolas do Sem Terra são as melhores escolas do Brasil, disparado. As escolas de alfabetização do Sem Terra, as melhores escolas do Brasil, e eu diria que pode estar entre as melhores do mundo, porque eles têm uma coisa muito, muito importante ali, que é é uma questão de caráter. Você ensina a criança a ter caráter, a cuidar da terra, a cuidar do outro, a ser solidária, que você não encontra nas escolas públicas aqui particulares. Tudo é muito tomado por insegurança, os professores são inseguros, os diretores, os coordenadores são todos inseguros, eles têm medo de tudo. Como é que você vai criar, como é que você vai educar uma geração com tanto medo acumulado? A escola do Sem Terra não tem isso. Queria eu que meu filho estudasse numa escola sem terra, mas infelizmente tem certas limitações, né? Você é feliz daqueles que podem ter seus filhos numa escola do Sem Terra. E aí, veja, só para complementar essa questão do Lula e do povo brasileiro e da oportunidade que nós temos. O Lula é esse cara. Ele deu esse respeito para a presidente da República, sobretudo também porque ele sabe se comunicar. Ele não fica mentindo o tempo todo, como esses caras aí, os tucanos, tecnocratas, pessoal do PSL, pessoal do bolsonarismo, que só entende a mentira como linguagem possível. Não, o Lula conversa e ele fala a linguagem do povo. E aí ele promove uma revolução permanente das pessoas, uma revolução permanente social, que você fica tomado por fazer melhor, por fazer o seu país crescer, para fazer você crescer, para você crescer intelectualmente, para você depois dos 50, depois dos 60, fazer uma faculdade, se preparar e viver com muito mais tesão. Então eu acho que a gente tem a oportunidade, porque esse retrocesso generalizado da governança da política brasileira, acho que veio para mostrar os defeitos que nós temos que superar. Bom, tá chegando a hora do Marcos Banho, daqui a pouco eu vou mandar o link para ele e eu quero que vocês continuem comigo aqui nessa live do Conde especial, eu vou emendar aqui o nosso papo com o Marcos Banho. Não vou nem tocar música hoje para vocês, então vamos falar mais um pouquinho aqui, que é justamente, vou pegar mais uma questão aqui para vocês antes do banho chegar. Tá chegando a hora do banho. Era bonitinho isso, né? Tá chegando a hora do banho. E aí, o que acontece com essa presidência da República? O que acontece depois do Lula edificar esse lugar institucional no Brasil, impregná-lo de tanta legitimidade, de tanto orgulho? O Lula fez a sucessora dele, a Dilma Rousseff, que fez um primeiro governo bastante bom. Primeiro governo, nós tínhamos pleno emprego com a Dilma Rousseff. Ela pode não ser a política dos sonhos de muita gente, de mim ela é. Eu amo a Dilma Rousseff. Ela é inteligentíssima e tem sim muito jogo de cintura, porque ela não admite ter de fazer jogo baixo e barganha com certas práticas políticas atrasadas brasileiras. Ela poderia educar o Brasil. A Dilma era boa demais para o Brasil, todo mundo sabe disso, né? É boa demais para o Brasil. E, bom, o pessoal se mordeu, ficou todo mundo histérico. Nossa, Dilma Rousseff, que absurdo, né? Uma mulher na presidência da República com todo esse, né? Com toda essa moral. E que foi reconduzida, que ganhou a eleição, e a imprensa atacando ódio e tal, tudo mais. Bom, só conseguir... Eles queriam a presidência de qualquer jeito. Eles ficaram enciumados. Tucanos, bolsonaros, né? Ficaram enciumados. Eles queriam de qualquer jeito aquele lugar. E partiram pro golpe. O golpe franco. E aí o que aconteceu? Aí você entra nesse processo de degradação absoluta. A presidência da República Brasileira volta a ser um lugar absolutamente medonho,
motivo de chacota. O povo brasileiro já voltou à época do Fernando Henrique Cardoso. É presidente, é tudo safado, não quer nem saber. Tudo que foi construído ali delicadamente, desde a redemocratização, com muita dificuldade, mas sobretudo nos governos democráticos Lula e Dilma, tudo isso que foi construído já foi destruído do ponto de vista simbólico. Nós temos que construir tudo de novo. Tudo de novo. E aí o Bolsonaro, ele é a pá de cal, justamente, na instituição. Quem vai respeitar a presidência da República Brasileira depois de Bolsonaro, no Brasil e no mundo? Ninguém. Vai ter que fazer tudo de novo. Agora eu vou convidar o Marcos Banho para vir aqui para minha live, para a gente fazer a nossa entrevista. Estou mandando aqui o link para ele. Ele já está lá, ele vai chegar, o Marcos Banho vai chegar. Isso vai ser muito bom. Deixa eu até tirar a música, porque com o Marcos aqui a gente não vai poder colocar a música de fundo. Deixa eu fazer a mudança aqui. Então vamos lá, que a gente vai fazer agora. Vai ser sensacional esse papo com o Marcos Banho. Deixa eu colocar aqui a minha... lá, ele já tá lá. Marcos Banho. Deixa eu arrumar o som aqui, Marcos. Só um segundo. Eu tenho que fazer aqui uma mudança na captação do som. Estamos ao vivo. Vamos ver se está tudo bem. Você me escuta bem, querido Marcos Banho? Perfeitamente. Marcos Banho, seja bem-vindo. Satisfação imensa tê-lo aqui no canal do Conde. Estamos com 360 pessoas ao vivo para ver. A gente vai ouvir você. 360 no YouTube, tem mais 100 aqui no Facebook. E muita gente aparecendo e tal. Então vocês vão poder fazer perguntas para o Marcos Banho. Primeiro eu quero saudá-lo efusivamente. Saudações democráticas. Muito obrigado por conceder essa entrevista. Você está em Brasília, a palavra é sua. Por favor, seja bem-vindo, Marcos Banho. Obrigado, Dr. Gustavo Conde. É um grande prazer. Aceito com muita alegria o seu convite para esse bate-papo. Vamos aí ver o que as pessoas esperam que a gente diga por aqui. Você colocou está na frente de um quadro do Joe Coltrane. Você sabe que eu sou apaixonado pelo Joe Coltrane, Marcos Banho. Que coisa espetacular, que escolha. Eu soubesse, né? Mas eu também gosto muito. Você também gosta muito de jazz? Você sabe que existe uma religião do Joe Coltrane nos Estados Unidos. Tem uma igreja que ele aparece como santo. Eu ouvi falar, é real isso? Tem uma igreja? É uma coisa louca. Tem pinturas dele como se fosse um santo. É uma coisa doida. Parece... Tem do Maradona também. Tem do Maradona também na Argentina, né? Tem a igreja lá do Maradona e tal, né? Bom, tomara que essa moda não pegue aqui no Brasil, senão pelo menos pro Martinho da Vila. O Martinho da Vila é um que merecia, né? Pode ser, claro. Marcos Banho, deixa eu apresentar para vocês aqui, porque o Marcos Banho é um dos maiores linguistas brasileiros, professor do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da UNB, da Universidade de Brasília, doutor em Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo, tradutor, escritor, ganhou muitos prêmios, publicou muita coisa. O seu currículo, Marcos, é muito grande. Eu queria que você destacasse aí algumas coisas. Você é um autor de livros para crianças. Você, no campo do preconceito linguístico no Brasil, talvez seja aí a autoridade, enfim, o cara que mais publica, que mais produz nesse sentido, faz palestras pelo Brasil inteiro. Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente. Pois então, eu sou, antes de tudo, eu me considero como escritor. Então, a minha produção é realmente de livros, tanto para a literatura quanto para a área de linguística, de ensino de língua e essas coisas do que eu trabalho. Então, basicamente, eu trabalho com a linguística e, dentro da linguística, é uma área que a gente chama de sociologia da linguagem, em que a gente tenta compreender os mecanismos, as interrelações entre a língua que as pessoas falam, né, as questões sociais, as dinâmicas da sociedade em torno da linguagem, porque como a língua é o nosso fator de identidade número 1, é o mais importante, porque define a gente, eu costumo dizer que nós somos feitos de carne, osso e linguagem. Então, isso, em sociedade, cria uma série de dinâmicas, de questões de dominação, luta pelo poder, luta pelo discurso.
E é com essas coisas que eu venho trabalhando e com um foco especial no ensino, porque a educação linguística, o ensino de língua na escola, querendo ou não, envolve essas questões todas, não é? A questão de quem pode dizer, quem tem direito à palavra, quem fala o quê, quando. Né? Então, a luta pelo discurso, isso tudo faz parte também do ambiente de sala de aula. Né? Perfeitamente. E nós temos dedicado a isso também. Marcos Banho, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários dos nossos queridos. O pessoal está dizendo que o som do banho está baixo, mas eu não sei se ele tem como aumentar isso. Eu não sei se você tem esse recurso aí, Marcos. O pessoal está dizendo assim... eu também não sei. Eu acho que agora melhorou. Talvez seja longe do microfone. Talvez você chegar mais perto. Estou segurando o microfone. Isso, chega mais perto do microfone. Agora sim. Agora melhorou. Isso, tem que chegar pertinho realmente. Aí o pessoal vai monitorando aqui. Muito obrigado. Você vê que as pessoas são muito... é uma sinergia muito grande aqui. O pessoal que acompanha a gente vai fazendo pergunta, vai comentando e já vai dizendo até dos problemas técnicos. Agora acho que resolveu. A Tatiana Ribeiral disse, melhorou. Então é isso, é segurar o microfone. Tatiana. É segurar o microfone mais pertinho aí da sua... da fala, né? Da fala, que é o grande objeto também de pesquisa que você contempla, né? A fala humana. Você teve publicado pelo Brasil todo um trabalho, acho que junto ao governo, justamente de respeitar a variedade no ensino fundamental, no ensino básico, né? As variedades linguísticas. Conta um pouquinho pra gente desse projeto, que causou até um pouco de polêmica, que as pessoas não entendem muito bem o que é respeitar as variedades linguísticas dos falares múltiplos do português brasileiro. Pois então, existe um conceito fundamental na linguística, que é o conceito de variação, né? As pessoas têm a ideia de língua como uma coisa assim pronta, acabada, aquilo que está nos dicionários ou nas gramáticas, mas a realidade da língua é muito diferente. Assim como a sociedade é muito diversificada, né, tem homem, tem mulher, tem gente de todas as cores, de todas as classes sociais, a linguagem também se reflete nessa multiplicidade. Então existem muitas maneiras de falar. A língua, na verdade, eu digo que é um rótulo que esconde muitas coisas, né? É um coletivo, na verdade, né? Atrás do nome língua existem muitas coisas. Eu digo que praticamente cada pessoa tem a sua língua própria, porque tem a ver com a sua formação, com a sua classe social, com o seu gênero, etc. Né? Então isso já vem sendo dito pelos linguistas, pelos educadores há muito tempo, já tem uns 30, 40 anos aqui no Brasil. E a partir do final da década de 90, essas ideias foram sendo incorporadas no ensino de língua e também nos documentos oficiais de ensino. Então já tem aí mais de 20 anos que os documentos oficiais, os livros didáticos que são comprados pelo governo, que eram comprados pelo governo, que agora eu não sei se esse desgoverno aí vai comprar alguma outra coisa, mas houve essa grande contribuição dessa área que a gente chama de sociolinguística para alertar as pessoas sobre os fenômenos da variação, né? Que o que se chama normalmente de erro, na verdade, são formas diferentes de dizer a mesma coisa, né? E em sala de aula isso precisa ser debatido, discutido,